Seja bem-vindo a mais um Sopro na Brasa. Quero aproveitar para agradecer a todos os comentários postados. E logo que puder, estarei respondendo a todos. E até estimulo que você encaminhe esses vídeos para alguém que você entende que vai ser bênção também, que vai aquecer, que vai ser um sopro no coração dessa pessoa. A nossa meditação de hoje encontra-se em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. Vamos lá. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós conhecemos muito essa história de Davi e Golias. Golias era o campeão dos filisteus e fazia um desafio. Os dois exércitos estavam acampados, um de frente para o outro. E agora o filisteu Golias se levanta e faz um desafio. Que não lutem todos, que lutem apenas um de cada lado. E aquele que vencer, vence por sua nação e por seu Deus. Pelo desafio de Golias, na verdade ali estava em jogo não apenas a vitória de uma nação, ou a vitória de um exército, mas também a vitória de um Deus. Um dos deuses venceria aquela peleja. Acontece que vários dias ele repetia aquele desafio e ninguém se pronunciava. Davi ocasionalmente passava num dos dias em que ele fez o desafio e ficou admirado da coragem daquele homem afrontar o Deus de Israel, ou o exército que pertencia ao Deus de Israel. E ele então, quem é esse camarada? Davi pergunta, e alguém diz, olha, esse homem aí é Golias, o campeão deles, e ninguém se levanta, ninguém toma a iniciativa de enfrentá-lo. E Davi disse, eu vou lutar com ele. Mas quando Davi conversa com o rei disse, meu filho, você não tem condição de lutar. E Davi então fala assim, meu senhor, quando eu estava lá no campo, veio um leão e um urso, e eu lutei com eles e os venci. Esse filisteu vai ser mais um, que pela força de Deus eu também vencerei. O rei então foi convencido e colocou sobre Davi a sua própria armadura. Mas Davi não conseguia se mexer, ele ficou estático com o peso daquela armadura. E ele disse, não, rei, eu quero dispensar essa sua armadura e eu vou usar minhas ferramentas, que era apenas uma funda e um cajado. Então com aquelas armas ele se dirigiu ao Golias, ao gigante Golias. Mas quando o gigante o viu, o desprezou porque era um moço bonito e novo. Mas Davi não se intimidou com aquilo. E Davi disse para ele, olha, você vem a mim, todo preparado, com espada, com lança, com tudo que você tem. Mas eu não estou indo a você, eu não estou enfrentando a você com essa funda ou com esse cajado. Eu estou enfrentando você pelo nome do Senhor. Exatamente o Senhor, o Deus a quem tu tens afrontado. Esse cenário é para ser para nós uma demonstração de como Davi venceu, tirando a afronta de sobre Israel e consequentemente sobre o Deus de Israel. Quando Deus está em jogo, nós também estamos. Quando nós estamos em jogo, Deus também está. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E o próprio Jesus disse, assim como eu estou no Pai, vocês também estão em mim. Há uma ligação, há uma conexão. Quando mexe com um, mexe com o outro. Então, naquele momento, Davi, não apenas ele se sentiu afrontado com aquela postura de Golias, mas ele também sentiu a nação, obviamente, e também o seu Deus. O que mais mexeu com Davi foi o fato daquele gigante afrontar o exército que era do Deus de Israel. Então, isso para ele foi o suficiente para uma revolução interior. Por que eu estou falando de uma revolução interior? Porque a afronta nos leva ao confronto. Só que para você confrontar a afronta, você precisa primeiro analisar dentro de você as suas condições de embate, as suas condições de luta. E Davi então se certificou de que ele tinha um Deus poderoso. E o que eu quero trazer para você com essa meditação é que muitas vezes nós identificamos a afronta, mas muitas vezes recuamos, porque quando fazemos a investigação lá dentro, nós não criamos uma revolução que vai nos levar a uma vitória externa. Davi externou
aquilo que lhe dava combustível, que lhe dava força, que baseava a sua decisão. E essa mensagem é para lhe dizer: é possível tirar a afronta de sobre si. É possível tirar a afronta de sobre o seu casamento. É possível tirar a afronta de sobre o seu pensamento, de sobre o seu coração, de dentro da sua alma. Isso que te abate, que te deixa humilhado, que te deixa para baixo, que te deixa sentindo como que um fracassado. A Bíblia diz que Davi não lutou pelas armaduras do rei. Então, meu amigo que está me ouvindo nessa hora, quero dizer para você: não vença pelas armaduras dos outros. Não vença por aquilo com as mesmas condições, pelas mesmas maneiras, pelos mesmos caminhos de outras pessoas, porque Deus tem uma maneira especial de agir com você. Aquilo que Deus colocou em suas mãos é o suficiente. E essa é a segunda lição de Davi. Ele nos ensina que nós não devemos nos deixar ser convencidos de que temos menos ou somos menos daquilo que Deus nos deu ou nos fez ser. Davi era um vencedor e ele se pronunciou e se posicionou. Em terceiro lugar, não espere vencer pela impressão. Aquele gigante quis impressionar mostrando todas as suas armas, mas o que Davi tinha era o nome do Senhor. Não era visível, mas ele tinha essa convicção. O nome do Senhor estava dentro dele. A arma de Davi estava dentro dele. O gigante não conhecia essa arma. O que o gigante viu foi a funda e foi o cajado. Mas Davi sabia o que estava lá dentro dele. Então não espere vencer impressionando por coisas externas. Vença por aquilo que está dentro de você. E para terminar, traga para o público aquilo que foi gerado no privado. O que eu estou dizendo com isso? Davi falou para o rei: Rei, eu posso enfrentar o gigante, porque na minha vida particular, na minha vida privada, quando eu estava cuidando lá no campo, sozinho, das ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso e eu os venci. A experiência do privado trouxe para ele uma oportunidade no público. E ali ele manifestou a fé naquele Deus que conhecera na sua vida particular. Busque ao Senhor no quarto, como Jesus ensinou. Ore, clame, tenha a sua vida devocional, tenha a sua vida de consagração diante de Deus. E quando vierem os embates, você vai se levantar em nome do Senhor dos Exércitos. Não aceite a afronta sobre você, porque você é um vencedor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos está contigo. Então vença. Que Deus te abençoe e até o próximo Sopro na Brasa.